Olá, amigos da CMS, eu sou Elane Cortez, sou diretora de desenvolvimento corporativo e a gente está aqui para mais um Open to Talk com as lideranças do segmento. Eu tenho o prazer de estar aqui e apresentar para vocês o Dimitris de Oliveira, que é presidente da Atento Brasil, e eu agradeço muitíssimo, Dimitris, por você ter disponibilizado seu tempo aí para conversar com a gente e abrir um pouquinho a possibilidade da gente conversar sobre o mercado. Obrigadíssimo vocês por terem vindo até mim. Acho que é uma oportunidade importante para a companhia para falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo. Bacana. Começando, então, já falando sobre a Atento no Brasil. Vocês têm números impressionantes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. São 13 países, né? Mais de 15 mil postos de trabalho, estou correta? Na verdade, são 150 mil. 150 mil? Exatamente, são 150 mil. A gente no Brasil tem 77 mil funcionários, né, colaboradores no Brasil. A gente representa uma metade da companhia. Então, no mundo, a gente tem em torno de 155 mil pessoas. Mais de 400 clientes no mundo inteiro. Mais de 400 clientes no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem mais de 100 clientes, de diferentes segmentos, indústrias, etc. Então, tem uma variedade bastante grande para a gente. É uma variedade grande, é uma das líderes importantes do mercado. O que tem ainda para crescer no Brasil? A gente hoje é líder no mercado, na verdade. A gente tem um share bastante importante do mercado potencial terceirizado. Acho que tem algumas frentes possíveis de crescimento nesse negócio. A primeira frente são as novas soluções. A gente tem trabalhado muito forte nos últimos 8, 10 meses, um ano, em gerar novas soluções, que não são soluções tão triviais. Então, a gente está trabalhando bastante forte no desenvolvimento de novas soluções. Isso vai endereçar indústrias diferentes, vai endereçar necessidades diferentes dentro de clientes atuais. Então, essa é uma vertente. A outra vertente é que ainda o mercado brasileiro ele tem uma forte presença de serviços internalizados nas instituições, de forma generalizada. Então, aí também é uma outra parte importante, um outro mercado importante para ser explorado nos próximos anos. Principalmente com a evolução da lei de terceirização, né? Então, a nossa expectativa é que a gente, nos próximos anos, comece a experimentar serviços que até então não eram possíveis de serem terceirizados e aí passam a ser terceirizados. Então, a gente tem dois flancos de crescimento. São essas novas ofertas, segmento atual e novos, e dois, os novos serviços que hoje ainda não são parte do objeto ou estratégia de terceirização dos clientes ou dos potenciais clientes da Atento. O setor de contact center, call center como um todo, em BPO, obviamente, vem mudando numa velocidade impressionante, né? Até por conta de acompanhar um ritmo da transformação com a era digital, que a gente corre atrás, parece que a gente está correndo atrás o tempo inteiro. Como é que isso está acontecendo na Atento? Porque, assim, se tornar uma líder de mercado e se manter nessa posição envolve também você desenvolver esses segmentos de tecnologia que acompanhem e que acabam também virando um produto e sendo líder nesse mercado. Como é que você entende que é isso, como acontece isso em relação ao caso brasileiro? Acho que você colocou super bem. Manter a liderança é sempre mais complexo de chegar na liderança. A gente já tem alguns anos que a gente tem à frente e está cada vez maior a pressão em função do que você comentou, que são as questões de alteração e mudança na sociedade brasileira de forma geral. Na verdade, nem brasileira, acho que na forma de consumo global. Exatamente. Acho que o consumo de forma geral tem mudado. Tem uma tendência muito forte em não ter mais fidelidade à marca, e sim a relação, ou seja, a experiência gerada na relação da interação entre consumidor e marca. E isso traz desafios importantes, o que até no passado você trabalha muito forte posicionamento de marca, hoje não necessariamente esse é o fator determinante para isso. Então, quando olha sob essa ótica, tem um trabalho importante nosso em acompanhar a evolução do consumidor. Então, isso demanda da gente estar muito conectado com os comportamentos, primeiro ponto. Segundo, muito conectado às marcas, porque as estratégias das marcas dos nossos clientes variam em função exatamente isso, dependendo da indústria, dependendo do momento, dependendo do tipo de consumidor, então isso varia. E terceiro, é estar conectado com tudo que tem acontecido do processo de digitalização dos relacionamentos. Então, tem uma onda muito forte em todos os segmentos, né? O cliente hoje, é difícil, na verdade, o cliente escolhe por onde ele quer falar. A hora, o momento, em que canal, não é mais nós nem a marca. Então, na verdade, a gente já está inserido nesse mercado e nesse processo em que o cliente determina o caminho que ele vai buscar as informações, como você colocou, o momento, etc. Então, o nosso trabalho é constantemente monitorar isso junto aos nossos clientes e aos consumidores finais e fazer os investimentos necessários em três pilares: tecnologia, processo e pessoas, para
para buscar constantemente essa adequação em relação à mudança de comportamento do consumidor. E falando de pessoas, né? Eu acho que assim, a gente vive num mundo tecnológico onde as pessoas, hoje, o papel delas, inclusive, é muito mais estratégico do que exatamente só operacional, né? Mas em uma empresa de contact center, de relacionamento, de inteligência de relacionamento, elas são fundamentais, elas são a ponta final e o início de alguns processos e que representa a marca do seu cliente no final das contas. Correto. Então, como é que vocês conseguem fazer essa adaptação essa necessidade de inovação constante que tem que estar entre os times e entremear os times o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, reter talentos e, ao mesmo tempo, passar isso para camadas diferenciadas dentro da empresa, né? De hierarquicamente a gente está falando. Claro. A gente tem feito algumas coisas. Assim, eu pessoalmente acredito, e essa é a estratégia que a gente tem empurrado na companhia, de ter uma organização cada vez menos hierarquizada, mais flat. Claro que numa organização que a gente tem 77 mil colaboradores, as hierarquias ainda são necessárias para justamente manter a velocidade de tomar a decisão e os níveis de responsabilidade com alçada suficiente para fazer o negócio funcionar. Agora, é um caminho que a gente tem buscado constantemente em transformar a organização em uma organização mais flat, né? Diminuindo o distanciamento entre as pessoas nas camadas hierárquicas. Então, esse é um primeiro ponto. Isso garante velocidade de comunicação. Então, eu acredito, né? Eu acho a força de expressão. Eu realmente acredito que um dos grandes desafios que a gente tem numa organização desse tamanho, e é o que a gente tem endereçado, é a comunicação. Então, o fato de a gente se comunicar... falar com todo mundo, né? É difícil falar exatamente isso. 77 mil pessoas. É muito difícil. E a gente precisa trabalhar isso de uma forma muito estruturada e consistente, porque quando falha a comunicação num processo com 77 mil pessoas, as pessoas acabam criando suas próprias verdades ou interpretações para a comunicação. E isso não ajuda a companhia. Então, a gente tem um trabalho grande de endomarketing, de comunicação constante com as pessoas. Então, esse é um primeiro pilar. O segundo, a gente tem buscado métodos e tem investido em diversas alternativas na cadeia de capacitação dos diferentes níveis da companhia. Então, a gente está investindo em treinamentos, por exemplo, usando metodologias baseadas em neurociência. A gente está cada vez mais indo para ensino à distância, porque isso traz uma capacidade de a gente estender isso de velocidade, uma velocidade bastante rápida. A gente tem investido nas capacitações em todas as pontas, desde os nossos colaboradores que fazem o primeiro atendimento até a hierarquia toda da companhia. E, por fim, as tecnologias. A gente usa as tecnologias. Então, a gente tem trabalhado com o auxílio das tecnologias, os conteúdos, por exemplo. Então, coisas que a gente tem visto que no passado a gente faria, por exemplo, treinamentos extremamente teóricos, a gente tem, através do emprego da tecnologia, a gente tem feito uma mescla importante entre simulações e teoria para justamente aumentar a capacidade de aprendizado e permitir que as nossas pessoas estejam conectadas a tudo o que está acontecendo. Então, na minha concepção, esse negócio não é de uma única iniciativa, elas são várias, como eu comentei, tem outras ainda que a gente está fazendo, mas o objetivo sempre é que a gente mantenha as nossas pessoas o mais próximo possível da realidade do consumidor e das marcas que a gente representa aqui dentro, que são várias, como eu comentei. Isso, dentro desse processo hierárquico que a gente está falando, a inovação é um processo trabalhado de maneira diferenciada em cada empresa, né? Acontece muito de algumas empresas terem, né, up to down, outras que, né, e é difícil fazer espalhar esse espírito de inovação numa empresa que está todo dia correndo atrás das suas metas, né? E atrás das metas do cliente, inclusive. Como é essa questão da inovação aqui dentro, né? Ser inovador é uma meta o tempo inteiro? Todo mundo tem que ter esse papel de inovação? Isso é um excelente ponto. É uma meta, e não só porque a gente gostaria, porque o mundo demanda. Então, a gente não conseguiria ficar parado num processo como esse, porque isso machucaria demais a companhia se a gente não tivesse esse espírito. O grande desafio é como a gente organiza esse negócio. Eu já vi vários modelos para o processo de inovação, a gente tem feito várias coisas relacionadas à inovação, mas numa companhia que tem a quantidade de pessoas que a gente tem, que tem pessoas muito boas distribuídas em todas as áreas da companhia, essas coisas surgem quase que automaticamente em cada uma das pontas. O que a gente criou foi um método de buscar essas referências de inovação que acontecem em todo momento na companhia
e colocar esse negócio de uma forma organizada que permita que a gente utilize essas coisas que estão sendo criadas, esses momentos que estão sendo criados, essas inovações, e não só tecnologia, processo, como eu comentei, cadeia de treinamento, que surgiu a partir de uma ação específica de uma linha de determinada pessoa, e que esse negócio agora permeia a companhia, mas o objetivo nosso é organizar todo esse movimento de inovação que acontece. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito. Para isso, a gente tem usado um monte de metodologia aqui dentro. A gente tem feito um trabalho grande também, centralizado, de busca de os cinturões de startups, onde a gente está se inserindo cada vez mais e se aproximando desse mundo, porque, de fato, aí tem uma participação importante. A gente incentiva que as nossas pessoas façam isso, e não necessariamente de maneira centralizada. A centralização ela acontece para entendimento do caso e replicação do que está sendo feito. Mas a inovação, na minha concepção, ela acontece nas pontas todos os dias. Então, como eu disse, não é só necessariamente tecnologia. Tem gente redesenhando, por exemplo, processos que facilitam a vida das nossas pessoas, que facilitam a vida dos consumidores que interagem com a gente, e que, sob a ótica de processo, é uma inovação. Então, isso a gente tem incorporado dentro das metodologias que a gente tem para espalhar isso. E aí volta o processo de comunicação, para garantir que as pessoas entendam que esse movimento está acontecendo e é um movimento constante e necessário para a evolução do negócio. E tudo isso tem uma ponta final, que é o cliente, o consumidor. Na verdade, é uma diferenciação entre cliente, que é o seu cliente que te contrata para falar com o consumidor dele, talvez, né? O que eu falar com o cliente dele. Então, é complicado, porque os contact centers eles já foram muito castigados em termos de imagem, quando a gente fala de relacionamento com o consumidor final, né? Tem até os vídeos da vida, ironizando os Judites da vida, né? Então, a gente precisa... E já vem mudando, acho que já vem mudando bastante com o tempo. Tudo em função também de uma era onde a experiência do consumidor é o fundamental e parte da estratégia, inclusive, né? Como fazer isso? Você falou das várias segmentações aí de clientes que tem tipo de exigência diferente em relação a essa experiência do consumidor. Como fazer isso levando em conta um perfil tão diferenciado de pessoas com quem você tem que falar todo dia? Eu vejo isso em diferentes dimensões. Primeiro, tem um desafio importante, como você comentou, que é essa adequação constante ao posicionamento da marca dos nossos clientes e o consumidor final. Na verdade, eu costumo dizer que a gente é o elo de conexão entre a marca e o consumidor final. Então, na verdade, os consumidores para os quais a gente trabalha em conjunto, tem parceria, a gente é um elo de conexão nesse meio. Então, a gente está exatamente no meio. Então, tem algumas dimensões importantes. A primeira é o entendimento da estratégia da marca. Acho que isso é fundamental para que a gente consiga adequar toda a nossa posicionamento, todas as nossas ações em função do que a marca quer transmitir. A segunda coisa, o segundo ponto nesse negócio é a gente também alimentar as marcas, os clientes, que são os nossos clientes, com tudo que está acontecendo nas pontas. A gente é um termômetro importante para o que acontece com o consumidor em tempo real. Então, essa velocidade e a liberdade e a parceria com os clientes que a gente tem, elas são fundamentais para que a gente consiga fazer esse processo de ida e vinda de retroalimentação. E a terceira é como levar isso para as pontas, né? Ou seja, como é que a gente leva isso para as pessoas que representam as marcas e entendem as necessidades dos consumidores. E aí tem algumas coisas que a gente utiliza, algumas metodologias e ferramentas. Do nosso lado, a gente tem usado muito People Analytics no processo de recrutamento e seleção e até capacitação. Por quê? Porque, como você comentou, como as necessidades dos consumidores elas mudam. Dependendo da indústria, também é diferente, as indústrias são diferentes entre si. É fundamental para a gente entender quais são os melhores perfis que a gente precisa buscar para estar adequado ao modelo de posicionamento na marca. Então, por exemplo, a gente tem uma área aqui dentro que a gente chama de Language User Interface, que é uma área que nasceu para adequar a linguagem da tecnologia ao ser humano, para que as interações com tecnologia elas sejam o mais humanizadas possível, mas a gente está estendendo isso, por exemplo, com os aprendizados também para as nossas operações, onde a gente tem as nossas pessoas. Por quê? Porque tem determinada modelo de comunicação ou linguagem que ele se adequa independente do canal, e deveria se adequar independente do canal. Então, esse tipo de capacidade de olhar analytics para as nossas pessoas, para o consumidor, e colocar uma linguagem adequada, formal, não formal, dependendo do segmento, dependendo da marca, elas ajudam demais nesse processo de
entrar num processo empático com o consumidor. A gente é uma companhia que tem se posicionado cada vez mais como uma empresa de Customer Experience. Para a gente, Customer Experience é eficiência e experiência, não é só a experiência em si. Experiência sem resultado, para a gente, não faz sentido, para o consumidor, inclusive. Então, no final das contas, todo o investimento é para que a gente consiga propiciar ao consumidor da marca que a gente representa uma experiência diferente e eficiente para o consumidor, para a gente e para a nossa marca. Então, esse é um processo que a gente tem feito um investimento importante aqui dentro, olhando comportamento de forma holística em toda a cadeia para garantir que a gente tenha as ferramentas, processos e as pessoas adequadas para aquele tipo de situação que a gente tem com os clientes. E dentro desse processo de comunicação com o consumidor, com o cliente, como é que você enxerga a entrada aí da robotização, né? Falar com robô é uma realidade hoje em dia, né? Inclusive, algum segmento da população prefere, outro detesta. Como que é? E eu acho que muito por conta também da evolução do próprio robô, né? Dentro desse processo. Quanto mais ele se humaniza, mais fácil e orgânico fica de você se relacionar com ele. Mas o que ainda falta? Você acha que é a questão de cultura, de se relacionar com uma máquina ainda para uma camada da população que não está acostumada? Ou falta evolução e tarefa da nossa parte mesmo, de fazer esse processo mais orgânico? Acho que são as duas coisas. Na verdade, tem uma questão cultural. Se você olhar a estratificação da sociedade brasileira, a gente tem ainda diferentes perfis com diferentes realidades socioeconômicas e educacional e cultural. Então, isso traz necessidades de relacionamento no canal de forma diferente. Então, tem uma questão de adequação à cultura nossa na utilização ou na interface homem-máquina, que eu acho que está associado à sociedade, a gente, né, como consumidor ou pessoa. Tem uma segunda parte que, sim, aí do ponto de vista corporativo, falta trabalho, e eu acho que é isso que a gente está cada vez mais trabalhando junto com os clientes. Tem uma questão associada em como levar a humanização para as pontas. E os robôs existem, eles são aplicados em situações em que a gente tem menor complexidade, ou os assuntos são fechados, ou seja, fáceis de você fazer a tua relação ali e resolver, mas eles têm muito para evoluir no sentido de aumentar a complexidade e dar conforto ao consumidor de que eles, de fato, estão entendendo qual é a real intenção. Então, nessa linha, as tecnologias com inteligência artificial, elas são fundamentais para esse tipo de processo. Porque ela vai permitir, já permite, mas está num processo evolutivo, que a gente, através da tecnologia, consiga entender qual é a real intenção do consumidor. E não necessariamente a gente tem que entender exatamente o que ele está dizendo. Para mim, esse é o grande gap que existe, o grande distanciamento que existe entre a expectativa do consumidor e o que, de fato, as máquinas conseguem hoje atuar por uma série de razões, ou por limitação tecnológica, ou até por limitação do treinamento dos motores. Mas esse distanciamento ele é fruto, na minha concepção, na minha experiência, da falta de habilidade dos canais automatizados entenderem qual a real intenção daquilo que o consumidor está escrevendo. Então, quando eu olho sobre essa ótica, é inevitável que a gente sofra uma evolução e os investimentos têm que vir nesse sentido. E eu, pessoalmente, acredito que a gente vai sim experimentar mais interação automatizada no tempo, até em função na vida, né? Na vida. Tipo a Alexa da vida. Alexa, o Siri, você tem uma série de coisas, né? E o que eu acredito, né, nesse processo é que, se a gente olhar da forma que está estruturado hoje, a maior parte das relações com o consumidor, tem muita coisa de baixa complexidade e que são repetitivas, que é, inclusive, estressante para uma pessoa tratar isso em escala. Então, a digitalização, a robotização de determinados assuntos, principalmente os de baixa complexidade, eles são fundamentais para a gente poder liberar as pessoas para tratarem assuntos de maior complexidade e trabalhar a formação das pessoas que trabalham com a gente e em outras indústrias também. Então, resumindo, eu acredito nas duas. Para mim, esse negócio é de duas dimensões, como você colocou, de 2 pontos. Primeiro é a evolução da cultura, segundo é a evolução
da forma com que as corporações têm tratado os canais, e isso é um processo evolutivo. Falando um pouquinho agora sobre cobrança, né? O segmento de cobrança ele tem passado por tantas transformações, o segmento de recuperação de crédito, não só pela mudança do perfil do crédito e do papel do crédito, obviamente, no país, mas também porque a cobrança hoje em dia ela sofre esse processo de digitalização e tudo isso. Por que vocês, ao decidir fazer essa aquisição do controle da R Brasil, decidiram fazer esse modelo de negócio, trazer esse modelo de negócio para a Atento, sendo que você já tem um expertise muito bom em relacionamento com o cliente, capaz de transferir esse expertise para um segmento de cobrança? Por que adquirir uma empresa ao invés de só transferir toda essa carga e toda essa experiência e ampliar o negócio? Na verdade, a gente tem a área de cobrança para a gente, fora a R Brasil, é uma área importante, né? Tem uma participação importante no negócio. E a gente tem, de fato, uma experiência relevante em diferentes indústrias com cobrança. Agora, a nossa cobrança ela é muito focada na faixa baixa de cobrança. E a gente queria entrar na faixa alta de cobrança, com cobranças acima de 180, 360 dias. Né? Você conhece melhor que eu esse negócio. E aí tinham duas formas de fazer. Uma é a gente investir e trazer esse conhecimento, trazer gente, mas isso leva um tempo, tem uma curva de maturação esticada nesse processo. E aí a gente comparou isso versus a oportunidade de mercado. E a outra foi olhar e trazer uma expertise de maneira inorgânica, que foi o que a gente decidiu fazer. Então, a decisão de comprar, e agora em final de maio, início de junho, a gente comprou o restante do que faltava, era justamente por isso. A R Brasil, ela complementa, quando a gente olha a jornada de cobrança, ela complementa a última milha da jornada de cobrança, com uma experiência que a gente não tinha e que, na nossa concepção, a gente levaria muito tempo para construir e deixaria de aproveitar as oportunidades de mercado. Então, para a gente, pela questão de oportunidade de mercado, mais capacidade que a gente não tinha, fazia e fez todo sentido a gente complementar o processo de aquisição da R Brasil que se deu agora e incorporá-la 100% ao nosso capital. E como você enxerga o momento da cobrança da recuperação de crédito atualmente? A gente tem aí uma quantidade imensa de inadimplentes, né? Mais de 63 milhões de pessoas estão nessa faixa de endividados no país, a gente tem um índice de desemprego muito grande. O que é? Negócio, oportunidade, ou a gente está num momento preocupante onde a gente precisa reinserir essas pessoas dentro desse segmento até para o mundo girar, para o mundo do negócio girar, né? Eu acho que sempre vai ter oportunidade em cobrança num país com as dimensões que tem o Brasil e, de novo, com as questões sociais que a gente tem. Então, a oportunidade de cobrança sempre vai ter em diferentes estágios da régua de cobrança. Agora, não tenho dúvida que com a retração do crédito esse ano, a economia ainda não voltou a apresentar, pelo menos no primeiro semestre, né, os resultados que a gente esperava, o mercado esperava. A retração um pouco de crédito, ela segura a cadeia como um todo, não só do ponto de vista de consumo, mas também depois do ponto de vista de cobrança. Então, é fundamental a reinserção, como você comentou, dessas pessoas ao mercado de trabalho, na cadeia de consumo e, consequentemente, gerar um movimento na cadeia toda, de consumo e cobrança. Então, a expectativa da gente é que o próximo ano ele seja um ano melhor sob a ótica de cobrança, para que a gente consiga entrar em outras réguas, em outros clientes, em outros segmentos, em função dessa reinserção dessa população que hoje não tem acesso a consumo e, consequentemente, estão fora da régua normal de cobrança. Né? Então, você começou a falar aí de 2020, uma expectativa boa. O que a gente pode esperar? Quais são as metas, os direcionamentos para 2020 da Atento? E qual que é o teu desafio pessoal, levando esse barco todo para frente? A gente, como líder do segmento, não dá para crescer menos do que cresce o segmento, senão eu perco o market share. Né? Então, essa é uma discussão sempre constante, qualquer companhia. Aqui não é diferente. Então, o que a gente espera para o próximo ano, e está no meio da discussão de quais são esses números para o próximo ano do budget, mas a expectativa é que a gente cresça pelo menos o fair share, né? Ou seja, pelo menos a parte que compete a gente dentro do mercado, de maneira a não encolher a companhia. Então, esse é um pedaço. O outro ponto dessa trajetória 2020 é a continuidade do processo de transformação. A gente começou, eu cheguei na companhia há um ano e pouco atrás, em julho do ano passado,
gente começou um processo de estabelecer as bases da companhia para uma transformação, porque é inevitável esse caminho, a gente falou no início da conversa, ele é um caminho inevitável, não só porque a gente é parte da nossa estratégia, mas principalmente porque as pressões externas elas são grandes para que isso aconteça, e essa indústria em específico tem sofrido mais ainda com esse tipo de pressão de inovação, digitalização, etc. Quando você fala de pressão externa, você está falando do board para cá, para o Brasil? Não, estou falando do mercado. É do mercado, porque é uma mudança no comportamento dos consumidores. Na verdade, o board, nesse caso, é um aliado, porque a gente discute qual é o processo de transformação nesse processo, né? Sempre alinhado, então a gente tem bastante suporte deles. Quando eu digo externo, é a pressão das transformações que estão acontecendo no comportamento de consumo, que empurra uma pressão automática para a cadeia de relacionamento com o cliente, principalmente numa companhia que ainda tem a quantidade de contatos de voz que a gente tem, a quantidade de consumidores que a gente fala. A gente fala com quase 2 bilhões de contatos por ano. Uma parte importante disso é voz e, consequentemente, sofre uma pressão em função de tudo o que está acontecendo. Então, a segunda parte disso é a transformação, como eu vinha comentando. Então, é dar continuidade no processo de transformação da companhia. A gente sempre fala de a transformação, não... Quando eu cheguei aqui, tinha uma linha de falar muito em transformação digital. Para mim, a transformação é do negócio e digital é só um pedaço desse negócio. Então, a gente está olhando... como eu comentei em parte da nossa conversa, a gente está olhando toda a parte de transformação processual, porque é fundamental. Como é que a gente torna a companhia mais leve, mais rápida, se adequa à necessidade dos clientes. Integra, né? Não adianta você transformar no digital e deixar o físico. Pronto, é isso aí. Assim, e quem paga ainda o nosso salário está dentro da estrutura que a gente tem. Então, não dá para simplesmente fechar a porta num dia e no dia seguinte achar que a companhia vai se transformar inteira. Esse é um processo natural de transformação no tempo. Então, a gente fez isso ao longo de 19, a gente está no processo, a gente andou um pedaço, é um processo de 3 anos. 2020 é um ano fundamental para a gente acelerar uma série de iniciativas que a gente tinha e começar a ganhar tração em muitas coisas que a gente desenhou e está implantando ao longo de 2019. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto nessa estratégia são as nossas pessoas, que é fundamental num processo como esse. Sem elas, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, a forma com que a gente está tratando a transformação envolve as pessoas para que a gente consiga trazer uma vida melhor para as nossas pessoas. Isso é parte da nossa cultura, é parte da nossa estratégia, é parte da nossa necessidade em evoluir como companhia. A gente tem um contingente de colaboradores gigante aqui dentro. Qualquer coisa pode fazer diferença positiva e negativa na vida das pessoas. Então, a preocupação em como tratar todo esse ambiente, respeitando e trazendo um dia a dia melhor para as nossas pessoas é fundamental. Primeiro, por respeito a elas. Segundo, porque, no final, a jornada como um todo, ela exige que a gente tenha nessa cadeia as pessoas bem cuidadas e bem tratadas e respeitadas. Tem um ponto importante quando fala de pessoas que é diversidade. A gente é uma empresa bastante diversa e diversidade para a gente tem muitas dimensões, não só as questões associadas à orientação sexual, raça, mas também à liberdade de pensamento, o que volta no ponto que você me perguntou sobre inovação. Então, a gente tem programas interessantes, ainda, na minha concepção, muita coisa por desenvolver, mas a gente tem um trabalho bastante grande associado à cadeia de diversidade. Eu faço parte de um grupo da Fundação Dom Cabral, que chama CEO Legacy, que é um grupo de diversidade onde a gente discute as melhores práticas do mercado com outros presidentes de empresa. Tenho aprendido demais com esse negócio e a gente tem trazido aqui para dentro essa iniciativa super legal, o que, de novo, toca as nossas pessoas. Então, acho que esses são os principais pontos. Quando você me pergunta o desafio, que você me perguntou o desafio pessoal, é justamente continuar focado na transformação da companhia, impactando de maneira positiva a vida das pessoas. Eu não acredito que a oportunidade que eu tenho de estar na posição que eu estou hoje seja em vão. Então, a minha crença pessoal é de que eu gostaria muito que as pessoas que passassem por aqui, independente do tempo que elas decidam ficar na companhia, elas saiam daqui melhores do que elas entraram. Então, o meu propósito é que a gente consiga dar sequência ao processo de transformação, não só do ponto de vista de processo e tecnologia, como eu comentei, mas fundamentalmente na forma com que a gente propicia oportunidades para as pessoas que por aqui passam. Muito bom.